Bom, gente, começando aqui mais uma vez o podcast. Gustavo aqui com a gente, nossos amigos hoje do Bola Presa juntos com a gente aqui também. Apresenta os convidados, por favor, Gustavo. Denis, Danilo, que a gente acompanha aí há muito tempo. Eu falo muito isso, mas com eles aqui presentes são os caras que mais entendem de NBA no mundo, na minha opinião. Valeu. Se você não conhece, blog do Bola Presa, site do Bola Presa, bolapresa.com.br, tem que acompanhar eles. Toda sexta tem podcast, pra você ficar por dentro de tudo. E é uma comunicação que eles fazem no detalhe, muito de análise. O importante para eles, ao meu ver, por favor, me corrija se estiver errado, não é viralizar ou falar de uma pauta polêmica, justamente o contrário. Lá você não vai ter discussão top 10 de todos os tempos. Não. É o jogo de basquete analisado, os jogadores analisados, e eu admiro muito o trabalho de vocês. Valeu pelo convite. E a pegada é essa mesma. A gente acha que basquete, qualquer esporte, na verdade, é que basquete é o que a gente gosta mais, se dedica. Tem muita camada, é muito assunto interessante que surge do esporte. Toda vez que a gente vai para essa discussão do top 10, quem é melhor que isso, quem é melhor na história, jogador X ou Y, quando você faz isso, ainda mais num podcast, você tá deixando de ter outras conversas. E é uma conversa repetitiva, que não vai chegar a lugar nenhum, e pra gente, pelo menos, desinteressante. Então a gente prefere ir por outros caminhos, quando você vai se aprofundando, vão surgindo coisas mais legais. Uma coisa que o Danilo sempre fala: quanto mais você se dedica, quanto mais você se entrega pra coisa, quanto mais você estuda ela, mais você aprende, mais ela te dá de volta. Então é uma coisa pra bitolados, e no podcast a gente tenta fazer esse balanço, esse equilíbrio do... Se você quer se aprofundar, vem com a gente, mas também se você não se aprofundou ainda, você não vai ficar tão perdido assim. Boa. É que basquete tem muitas camadas, né? Dá pra gostar da parte tática, da parte estratégica, dos técnicos, dá pra gostar dos jogadores, dos lances de efeito, dos mascotes. Dá pra gostar de regras salariais, de construção de elenco, que né? É importante pra entender o todo, né? Demais, né? Tem o pessoal que é nerd de ficar estudando o CBA, as regras contratuais. Então, são muitas camadas diferentes, a gente não vai gastar tempo analisando quem são os 25 melhores. E vai além, né? Você pensa nas histórias mesmo, de vida de cada um, o cara que tá enfrentando o ex-time. Pode acompanhar por isso também, é legal. Ou você pode ir pelo lado dos números, você falou, de montar time, de salário. E algo que falta muito no Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente tem, a mídia americana tem The Athletic, tem o Bleacher Report, tem o 538, e aqui pro Brasil a gente não tem essa análise um pouco mais focada no que é os números mesmo, no que é o jogo, e não só de ter o hot take, de você ter aquele corte que vai viralizar. Então falta isso muito na mídia de basquete brasileira, né? O que eu acho legal dos Estados Unidos é justamente que lá cresceu tanto. Eles conseguem ganhar dinheiro cobrindo o esporte, que é uma coisa que nosso jornalismo aqui não consegue nem em outras áreas além do esporte, nem no futebol, nem nenhum. E aí você consegue ter muito nicho. Então é bem isso. O cara pode se focar nos chamados hot takes. Ele quer dar só aquela opinião bombástica. Tem um nicho pra isso. Você gosta dessa parte de se indignar? Assiste esse programa aqui. Segue esse cara. Eu quero o cara que só fala de tática. É só estratégia, é prancheta, é X, é setinha. Segue esse cara. Tem o cara do número. Então, o cara que só fala no Excel. O cara não dá uma opinião que não venha com muitas casas decimais. Qual jogador com o maior número de bola ao ar na história? Mas acho que esse é o ponto, é diversidade, né? Tem muitas possibilidades de análise. Acho que o Brasil tá engatinhando aí em como faz análise esportiva, né? Bom, então a gente falou de hot take, vamos começar por um hot take que não é meu, não é nosso, é do Ime Udoka. Ele falou que ele prefere o VanVleet do que o Barba pelo encaixe no time, pelo como o VanVleet consegue interagir com os companheiros e tal. O que vocês acham? Acho que é um sinal de que a carreira do Barba tá acabando, ser comparado com o VanVleet, ser atrás do VanVleet na comparação? Atrás do VanVleet deve machucar qualquer ego, né? Ser comparado, tudo bem. O problema é a conclusão dessa comparação. Não, e assim, no Rockets, o Rockets não querer alguém hoje, como pode? Complicadíssimo. E realmente é preocupante, né? Em que lugar o Harden tá na NBA? Qual é a visão que os times e os técnicos têm dele? E pelo jeito ele ficou com uma imagem extremamente negativa que não tem exatamente a ver com o que ele faz em quadra. São 3 pedidos de troca, né, em 3 anos. É só muita coisa em pouquíssimo tempo. Isso destrói a imagem que você tem perante a torcida, a franquia começa a ficar receosa, então gera um monte de sabores aí no extra-quadra. Mas em quadra, eu também acho que o Harden começa a preocupar algumas equipes. De pensar, todo time vai dar conta de pegar um jogador que precisa passar 30% das posses de bola com a bola nas mãos?
Será que se você está construindo um elenco de jovens jogadores, está disposto a deixar ele tomando todas as decisões de um time? Eu acho que não é toda equipe que casa com esse tipo de abordagem. É que assim, nos últimos muitos anos, última década, desde que ele saiu do Oklahoma City Thunder pra ir pro Houston Rockets, todo o time do Harden tem a cara do Harden. Então é difícil você simplesmente, não, bota ele em qualquer time aí e vamos ver o que acontece. Assim que ele foi trocado pro Brooklyn Nets, que já tinha o Kevin Durant e o Kyrie Irving, ele chegou, ele virou o armador do time, e ele é armador do time no estilo James Harden, porque é ele, né? E ele não vai tirar a bola muito da mão dele. Até o Durant e o Kyrie Irving, que são caras mais protagonistas, não conseguiram roubar tanto esse jeito James Harden de jogar. Então quando você pega um time e fala, se você não quer o Harden, você pensa, um cara do talento dele eu quero. Agora eu quero que meu time jogue no estilo Harden. E eu acho até que no ano passado ele fez algumas concessões pro time ficar mais com a cara do Joel Embiid no Philadelphia 76ers. Mas aí acaba a temporada e tem uns jogos dos playoffs que ele fez lá 6 pontos, 8 pontos. E aí ele dá uma entrevista meio assim, Fiz minha parte. fiz minha parte, eu passei pra ele, a bola não voltava pra mim, que foi o que ele falou nos outros Cabe playoffs. a comparação com outro cara que foi trocado durante esse playoff, né? O Drew Holiday, que é um cara que também participou do mercado agora e que todo mundo quer ele porque ele se encaixa em seu time. Exatamente. O Harden, em qualquer time. Qualquer O Harden time, não qualquer se encaixa elenco. em qualquer time. Humilde de grupo, bom defensor, o chamado operário, né? Exato, e tem essa. Eu já outra ética de trabalho. É outro estilo de jogo Eu já também. tenho um armador, assim, um cara que comanda o jogo. Eu quero o Harden? Acho que não. Eu quero o Drew Holiday? Quero. Eu não tenho um armador. Eu quero o Drew Holiday? Quero. Eu já tenho uma dupla de armadores. Eu quero o Drew Holiday? Quero, porque ele marca jogadores mais altos. Não tem time onde o Drew Holiday não se encaixa, porque ele é muito versátil e você quer que ele seja a terceira opção ofensiva e fique lá no cantinho, ele topa. O Harden, você vai botar ele lá, então o que os times fazem não é tipo, eu não quero o Harden porque o VanVleet é melhor que ele. O Harden é melhor que o VanVleet. Mas assim que eu botar ele no Rockets, o Rockets é o time do James Harden. E sabe qual é um exemplo bem extremo? Quando o Mike D'Antoni foi técnico do Houston Rockets. Porque o D'Antoni é um dos técnicos mais perceptíveis da NBA. Tem um técnico que tá lá trabalhando e você não vê a mão dele, né? O estilo dele é claro, né? É muito time dele, claro. é time dele. Então, se o D'Antoni treinar o time do seu bairro, você vai bater o olho e falar, é o D'Antoni que tá treinando esse time? Você percebe? O que aconteceu? É impressionante. E o Harden chegou lá, no estilo do D'Antoni, e o Rockets é um dos times mais lentos da NBA. O Harden força isso. Ele tem um certo ritmo de jogo que se impõe acima de tudo. E vocês acham que, por exemplo, mesmo com tudo isso do Harden, o Heat que não conseguiu o Dame, não conseguiu o Drew Holiday e fez a final com o Jimmy Butler jogando meio Michael Jordan assim nos playoffs, mas é um time que em teoria pelo menos tá atrás de Celtics e Bucks, e o próprio Sixers, dependendo do que faça com essa troca do Harden também. O Heat devia ir atrás. Assim, ele é totalmente contra a cultura do time, né? Que é a cultura de jogadores dedicados. Eu lembro de ouvir vocês falando de quando o Wade volta pro Heat, depois que ele foi pra Chicago e Cleveland, e o Wade pega uma barra de chocolate, uma coisa assim, e fala, é minha última barra, porque agora eu tô indo pra um lugar onde eu tenho que treinar a muito. última sobremesa. É a última sobremesa do ano. E depois se aposentou, né? Do tipo, não deu, gente. Agora chega, gente. Obrigado. Me deixa curtir um pouco. Não, porque, assim, só o Clippers querer, eu não sei se eu sou o Heat, eu ia querer, mas o que vocês acham? Então, acho que o Heat é um exemplo ótimo. Porque o Heat é o tipo do time que fala, a gente precisa de um cara com esse talento, porque a gente ficou um pouco pra trás. Porém, trazer o Harden não é só trazer o talento. É trazer o cara que tá em último ano de contrato. Então a gente vai abrir mão de coisas pra ter um ano dele e ele vai querer ficar aqui, ou a gente vai querer que ele fique depois. Então tem esse fator. E o quanto a gente vai ter que abrir mão da nossa identidade. Tudo que a gente tá vendendo pro mundo, pros outros jogadores, estão falando aí, vazou as imagens do terceiro uniforme do Miami Heat, que vai ter lá Heat Culture no peito. Eles estão vendendo isso, vão trazer um cara que não bate com isso. Então você pensa, tipo, eu quero, mas não sei quanto eu quero. E acho que são vários times passando por isso. Até queria um cara, não sei se eu tô afim do pacote inteiro. E no fim sobra o Clippers. E eu insisto que o Heat sofre uma benção maldição, que é o fato de que eles tiram água de pedra.
Então, eles querem talento, claro, mas eles acham que eles não precisam dar tudo pra conseguir esse talento, porque eles vão conseguir lapidar jogadores desconhecidos e transformar eles em peças importantes. Caleb Martin vai decidir jogo de playoff. Isso. Vai. Até hoje, Mais eu queria de um- lembrar disso. mais de um. Sonhando não, tem pesadelo. Uma outra pergunta, eu já ouvi isso também bastante no podcast de vocês, mas o crescimento do Oklahoma City Thunder pra essa temporada, o Shai é inegável, um dos melhores jogadores da liga já. Acho que ele ficou em quinto prêmio MVP ano passado. Foi. E é um time muito jovem, que tem grandes jogadores além do Shai. Eu já ouvi isso um pouco de vocês no podcast. Vocês acham que o OKC briga por mando de quadra? O Oeste é violento, mas o que vocês acham do time? Agora a gente vai ter rixa aqui. Nessa a gente não concorda. Eu acho que é perfeitamente plausível que o Thunder brigue por mando de quadra. Eu acho que é um time extremamente jovem e o mais importante, é um time que tem identidade. Eles têm um jeito de jogar. E essa é a parte mais difícil de fazer com um elenco jovem. Em geral, você tem um monte de talento e eles não fazem sentido juntos, eles não sabem como eles deveriam estar jogando, e aí você não sabe que ajuda a trazer pro elenco, porque você não sabe o que tá faltando. Você sem ficar imaginando se não tem um outro jeito melhor de jogar. Não, o Thunder já sabe exatamente o que tá fazendo. Eles são, inclusive, um estilo bem único, assim. Acho que não tem ninguém jogando como o Thunder na NBA nesse momento. Eles estão confortáveis com isso. Eu acho que eles vão decolar muito rápido. Eu acho que é plausível. É muito. Se alguém vem do futuro e fala, não, o Thunder acabou em terceiro. Fala, Tudo perfeito, bem. Acontece. Não faz era um isso. absurdo, Não era absurdo. O Kings foi segundo ano passado. Pois é. Com méritos, muitos méritos, claro. Muitos. Méritos. Isso nem era plausível. Antes da temporada começar, não era plausível. É menos plausível do que hoje o OKC ficar em terceiro. Demais, claro. demais. Só que, por exemplo, a ESPN soltou essa semana aquelas previsões que eles fazem da quantidade de vitórias que cada time vai ter, usando o modelo lá que o John Hollinger criou um tempo atrás, e mistura um monte de coisa, um monte de número, a gente nem sabe qual eles só vão lá e divulgam. E o Thunder ficou em 11º, fora do play-in, que é o pré-playoff. E assim, você bate o olho, se alguém só te fala isso, Thunder em 11º, não, aí calma, né? Não. Só que você vê os 10 times que ficaram na frente, são 11 times de playoff. Cabem 8. Então alguém vai ter que ficar de fora, e também acho plausível que o Thunder seja esse time pela juventude, porque vai ter que encaixar lá o Chet Holmgren. Eu acho que é pouco provável. Eu acho que eles vão pros playoffs. Mas é também possível que fique em 11º, porque chega na hora... O Oeste é muito difícil, né? O Oeste é difícil, a idade bateu. Eles estão num momento que eles tinham duas escolhas. Eles podiam ir por um caminho que é... A gente já tem muito jovem jogador, mas a gente sabe quem são os melhores. O Shai tá aí brilhando, e vamos trocar alguns deles, algumas escolhas de draft, vamos trazer alguém de peso. Ou não. Deixa mais um ano a molecada. Dá mais uma chance pra eles, dá protagonismo pra eles. Eles têm 1000 escolhas de draft mesmo, né? Vamos descobrir quem vale aquele contrato mais caro, quem que a gente pode trocar sem perder muito, quem que a gente renova, quem que não renova. E no meio do caminho dá pra ficar em segundo, Eles têm terceiro. muito tempo, eles estão num estágio meio que o Celtic estava 5, 6 anos atrás. Pressa nenhuma. Tem pressa, a gente tem. O Kyrie apareceu aqui, mas é só ele, né? Ele não tá jogando bem aqui também, mas tem todos os Jays em volta, todo mundo estão num estágio parecido, né? Então eu achei que eles foram. E é um caminho parecido até com o do Celtics, porque quando o Kyrie Irving chegou, até foi uma escolha meio de oportunidade. Ele pediu pra ser trocado, o Isaiah Thomas tava machucado. Mas eu acho que o Thunder tá nessa. A gente não tem por que ter pressa. Só que aí a juventude pode dar mais ou menos certo, ou dar certo antes, ou esperar um pouco mais. E até ver se surge um jogador, se fica disponível. Eles estão abertos. A gente citou um outro time aqui que eu acho que é bom de trazer pra conversa, de que o Kings vai fazer esse ano. A gente citou eles como surpresa no ano passado pela colocação que eles tiveram, eu acho que é inegável a surpresa. Essa surpresa vai continuar? Eles vão continuar crescendo? Qual que é o destino do Kings daqui pra frente? E fizeram uma ótima série com o Warriors nos playoffs Exatamente. também. Pode Com ter 2 disso. estilos de jogo. Das mais legais de se ver nos playoffs do ano passado. Então, essa é uma coisa curiosa dessa série do Kings contra o Warriors, porque o Kings foi o melhor ataque da temporada passada, que foi uma temporada de recordes ofensivos na NBA, e entre os grandes ataques, o Kings conseguiu se destacar mais que todo mundo. Mas a defesa deixou a desejar. Aí chegou nos playoffs, contra o sistema ofensivo mais imparável da última década, e eles marcaram o Warriors muito bem. E perderam porque o ataque não funcionou. Então aí você fica... Eles encontraram algumas respostas defensivas, o ataque, quando precisou, falhou. O que a gente tira disso também? Eu acho que é uma temporada pra gente tirar algumas respostas a mais do Kings.
que foi um time que pouco se mexeu no off-season, né? Eles não fizeram grandes contratações de peso. E tem gente que leva isso em consideração para um lado bom. É o mesmo time do ano passado. Aquele entrosamento que tava perfeito, tá melhor. Mas outros times se reforçaram. Não sei direito onde eles vão se encaixar no meio. O que me preocupa é que reforça uma narrativa que a gente escuta muito de que basquete de playoff é diferente de basquete de temporada regular. E eu acho que tem uma questão psicológica, tem uma questão que é só lenda, mas tem uma parte tática também. Tem a diferença que é você ter tempo de preparação para você enfrentar um adversário. E alguns ataques são mais fáceis de enfrentar se você se prepara com antecedência. Então, eu acho que o Kings causa essa preocupação. É um time que nos playoffs tem pontos fracos que são exploráveis? É um time que o ataque acabou ruindo porque o Warriors teve só um tempinho a mais de prancheta para analisar? analisar? E acho que você falou é muito importante de que, assim, na temporada regular, os oponentes mudam, né? Você vai tendo que estudar eles ao longo do... Back-to-back algumas vezes. Ninguém se preocupa muito, olha no calendário ali, Kings fala, putz, precisamos ter uma preparação especial nos playoffs. Não, os playoffs são 7 vezes já contra os caras. Você se prepara, né? Mesmo contra adversários importantes, às vezes você não tem tempo de preparação, né? Imagina contra o Kings. Quando ninguém esperava nada deles. Agora, nos playoffs, você molda o seu time para aquele adversário. De um jogo pro outro, se precisar. Com certeza. E no caso do Kings, acho que é um pouquinho pior, assim, pra gente conseguir fazer essa análise, porque eles perderam na primeira rodada. Eles perderam aquele jogo 7 com 50 pontos do Curry. Então a gente só tem... O que a gente tem de Kings nos playoffs, eles não iam há 15 anos pros playoffs. Então, essa geração do Kings nos playoffs, uma série. Contra o Warriors, que é um dos times mais únicos da NBA. Então a gente não tem como saber se seria qualquer adversário dos playoffs ou se foi só o Warriors. Então né? O ataque do Kings não deu muito certo. Mas muito disso foi a marcação do Draymond Green e do Kevin Looney em cima do Sabonis. Que é o que faz o ataque do Kings funcionar. O armador do time. Exato. E ele estava lesionado, mas ele jogou a temporada regular lesionado também, né? Então você pensa, talvez o ataque deles funcione nos playoffs se o adversário não tiver um cara que tira os Sabonis do jogo, igual o Warriors conseguiu. Porque aí você pensa, descobriram uma coisa, e se tirar os Sabonis do jogo, matou o ataque deles. Vai lá tirar o cara do jogo, então. Exato. O Draymond Green conseguiu, porque o Draymond Green é um monstro defensivo. Então você fica com essa. É uma resposta? É uma resposta. Quantos times vão conseguir dar essa resposta? Isso que é ingrato ali na divisão deles, né? Você fica em segundo, você vai enfrentar quem? O Warriors. Muito obrigado pela recompensa. O Oeste é isso. Hoje você colocar assim, putz, Memphis vai estar fora do play-in. Wolves vai estar fora do play-in. A conferência ali. Nessa Clippers previsão... vai estar, porque assim, alguém precisa estar fora desses 11 Inviável, do play-in, quem vai sair, né? Isso que a gente tá falando do play-in. Eu acho que pro Kings na temporada regular tem uma coisa que é vantagem. Eu acho que os jovens ganham mais um ano e ganham uma série de playoffs. Eles foram os playoffs em segundo. Isso é bom e tem jogadores ainda jovens do time. Longe do teto, né? O Darren Fox. O próprio Darren Fox. E mesmo o Saboninho, que não é tão jovem assim, mas também ele não é um veteranaço da liga. Não. E os times com mais veteranos, tipo um Warriors, Lakers, vão poupar também mais seus jogadores, mesmo com a nova regra. O Anthony Davis quer fazer 82 jogos, mas ele tinha só que se satisfazer em fazer 65 e não machucar. 65 tava Por que ótimo. fala 82? Exato, pra que ele fez isso? Pra que fazer promessa que você não pode cumprir? Eu vou jogar, olha, essa temporada serei saudável, vai ser beleza. E aí eu acho que a continuidade do Kings com um pouco menos de pressão, mais esse ano a mais experiência, na temporada regular eu acho que pode colocar... Não acho que vai ter mando de quadra, mas pode colocar em quinto ou sexto sem precisar de play-in, por exemplo. O curioso que você falou. Né? Você falou de Memphis e Wolves. Na lista da ESPN, primeiro e segundo. A previsão da ESPN é Grizzlies em primeiro no Oeste, o Wolves em segundo. Lembrando que já morou no suspenso 25 jogos. 25 jogos. Eu acho que o Grizzlies vai estar no play-in. 25 jogos sem Jamoran, embora jogou muito bem sem Jamoran todas as vezes que precisou nos últimos anos. Muito bem, a gente não sabe nem explicar como. Às vezes uma distração a menos, né? Distração a menos ajuda. O Steven Adams faz muito mais falta do que Jamoran. Pois é, e eles perderam estranho, o Tyus Jones, que era o armador reserva muito bom, que foi pro Wizards. Tá? É isso. Eles trouxeram o Smart, mas que não é esse tipo de armador, né? E o Derrick Rose, que tá no fim da carreira. Vamos ver como é que ele se sai. Mas... Que trio, hein? Derrick Rose, Marcus Smart e Jamoran. Três juntos ali, vai ser divertido de se ver. Não, mas de fato, assim, né? Eu fui fazer o meu previewzinho da temporada humildemente, aí eu olhei o West e eu falei assim, cara... Não dá, né? Não tem porquê, vou deixar quem de fora. Algum time vai olhar pra você e falar assim, vocês me desrespeitaram. Né? Não, porque sei lá, assim, eu fui lá e falei, bom,
Eu acho que o Warriors não vai ter uma temporada regular tão boa. Eu acho que com o Chris Paul não vai dar certo, vão tentar troca, tem lesão, time mais velho, o próprio Curry sofre muito com lesão nos últimos anos. Falam muito pouco disso, mas o Anthony Davis tem mais jogo que o Curry, né? Desde 2018 ou 2019, uma coisa assim. Aí eu falei, bom, isso beleza. a imprensa não mostra. Coloca aí que esse aqui a imprensa não mostra. Esse aqui não pode. Aí eu pensei, eu falei, bom, o Warriors eu acho que pode estar em sexto, às vezes até sétimo. Eu fui olhando, eu falei, puta, não é possível isso. Como que eu monto isso aqui? É por isso que se o Kings não for pros playoffs, não deveria ser um absurdo. A gente não deveria estar tão chocado assim. O que é cruel com de o Zion. O aproveitamento do Pelicans com o Zion. E aí, claro. É surreal. Esse é o problema, né? É o problema e a solução. É o problema e a solução. Tem que assumir que o Zion é capaz de jogar basquete, que é um... Mais de 70 jogos no Mas eu não vi ele prometer jogar 82 jogos, pelo menos. Não, se ele jogar 45 e for pros playoffs, tá lindo, né? Isso que a gente tá conversando há 20, 30 minutos aqui e a gente não falou ainda de Dallas Mavericks. Ixi. Que também... Então. Pô, você vai descartar um time que tem o melhor jogador da liga, jovem. Não vai descartar um time que tem o Jokic, time que tem o Kyrie Irving. E o... Não falamos do Suns. Então, sobre o Mavs, os números do Kyrie Irving e do Doncic juntos foram históricos ofensivamente. É que eles... Aconteceu pouco. Aconteceu pouquíssimo, eles não tiveram muitas oportunidades. Perderam muito jogo por uma bola no final. Eu lembro de vocês falando isso. Em algum podcast de vocês, eu lembro vocês falando isso do Dallas, falando... muita gente falando, tipo, o Kyrie Irving não deu certo lá. Pô, calma, como assim? É que o teste do olho é incrível, né? Porque você olha e fala, isso é ridículo. Não, você olha e você fala, isso é ridículo. É ridículo, são dois armadores fazendo a mesma coisa, enquanto um jogo tá parado. E aí quando você vai ver os números, é uma coisa histórica, é imbatível. Então, vamos ter uma temporada inteira pra assistir. Eles podem ficar no topo da Conferência Oeste. Então, quando já você junta... pegando isso mais pro alto, então. Quem que são os favoritos pra vocês de cada um dos lados? Vamos falar de gente. A gente não falou ainda de Suns aqui, não falamos muito do outro lado de Celtic. Nuggets. Do próprio campeão, não falamos do campeão até agora. 30 minutos não falamos do campeão. Quem que pra vocês é a primeira prateleira dos favoritos, assim? No Oeste, eu acho que é meio terra de ninguém, assim. Que também me mandaram lá, ajuda a gente com o preview aqui, faz sua lista, quem vão ser os 8 do Oeste? Eu fui montando, e aí eu falei, será que eu esqueci de alguém? Nem pensei no Clippers. Só tem lá Kawhi Leonard e Paul George, que também, se jogam 70 jogos, são é muitos outra coisa. né? Se jogar, se estiver disponível. E no fim, isso pode decidir. O time que machucou menos. Que foi o Kings ano passado, né? 0 lesões, que teve a do Sabonis, mas ele jogou. Mas dos times que a gente já viu inteiro, que a gente viu jogando, não tem como não botar o Nuggets como favorito no Oeste. Também acho. Dá pra outros times ultrapassarem? Até dá. Mas o nível que o Jokic tá jogando já há 3, 4 anos, o entrosamento que eles têm, time, né? como tudo funciona, a defesa sempre foi o que deixou todo mundo com o pé atrás. Ano passado foram o melhor campanha do Oeste, com a defesa meio capenga, e a defesa brilhou nos playoffs. Mas dito isso, é um time que dá um pequeno passo pra trás. É um O time banco que de não- reservas perdeu. piorou. Perdeu 2 dos 3 caras que mais entram, né? Isso aí também ouvi então- de vocês. É, porque o Michael Malone que era o Bruce Brown, o Jeff Green. Eu não gosto do Jeff Green, mas tudo bem. Mas né? é, que Mas tem uma funcionou função. nos playoffs. Cumprir a né? função. Não, A gente chamava de golpe Jeff Green no podcast, porque todo ano era um time dando caía um nesse contrato golpe. pra ele, e no Contrato ano pra seguinte ele. era tipo, vaza. exato. Mas o Michael Malone é um técnico que usa pouquíssimos jogadores, perdeu 3 dos que ele mais gosta de usar. É. Então, algo vai ter que mudar nesse Denver Nuggets. Então, é favorito, mas não é tanto E a quanto era. oposição aumentou, né? O time que o Suns montou hoje em dia, todos esses que a gente já falou, o próprio Lakers com uma off-season muito bem feita, Eu né? acho também que o Lakers é muito bem na off-season. Então o Lakers foi bem no off-season, tem o LeBron e Anthony Davis, que a gente já viu dar muito certo nos playoffs. Mais asterisco de se estiver saudável. E o Suns é só muito poder de fogo. Quase, Assustador. quase todos esses 11 times do Oeste passam pela questão, vai estar saudável? Porque é aquilo, né? O Clippers não consegue jogar com a dupla deles nunca, mas o Kawhi no primeiro jogo contra o Suns ganhou aquele jogo ali, jogou muito, inclusive, incrível o aproveitamento dele, mas é aquilo, né? Ele precisa jogar também, é difícil. Mas assim, se eu tivesse que fazer a lista, no Oeste é o Nuggets na frente, e dos times que tem os asteriscos, os Cs, eu acho que o Suns é só muito poder de fogo. Você bota Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant no mesmo time, é só assustador. É tipo, assustador. coisa que
daqueles times que você olha e fala, dá pra ganhar jogando mal. Um Isso, jogo ou outro, não um campeonato. Vocês acham que o Nurkic era o passador que faltava? Também é outro que não pode se lesionar. Mas assim, ele é um pivô passador. Eu gosto muito do Nurkic. Eu acho que ele passa gosto bem a dele. bola, ele trabalha bem na cabeça do garrafão, ele tem problemas também pra ficar saudável e defensivamente ele faz um drop muito fraco. E aí tem muita gente preocupada com como vai ser a defesa desse Suns. Mas estatisticamente, um ataque histórico não precisa de uma defesa tão boa assim. Precisa ser boa, não precisa ser a melhor da NBA. Sim. Foi o que o Nuggets fez ano passado. Foi um dos melhores ataques, a defesa tava lá na média. Nos playoffs a defesa melhorou um pouquinho. Campeão. Então é só o Suns ser capaz de ter uma defesa média. Talvez um pouco abaixo disso, e eles podem estar em primeiro lugar na temporada. E o melhor Nurkic, perfeito. A questão é que ele vem de várias lesões, várias temporadas que ele ou ficou machucado, aí voltou da lesão, tava mais lento. Aí você pensa, qual Nurkic vai jogar? Aquele? Mas, inegavelmente encaixa muito melhor do que era o Ayton ali, né? Eu acho que sim. É que o Ayton não gosta muito de encaixe, né? O Ayton não... E até na relação, né? O pessoal diz que Eu não tava gosto muito do Ayton complicado. também, não. Dá Era pra ver nos intratável. jogos. Uhum. Porque o Ayton é aquele cara que tá livre embaixo da cesta e bate a bola uma vez, dá um girinho, tipo, o pessoal Ele joga com sono. sobe logo e enterra Ele essa joga bola. com sono. Olha o teu tamanho, olha o teu tamanho. Sobe e... E aí você viu os lances nos playoffs de algum errinho que ele fazia, você já pro banco, tinha um monte de gente já. Tipo, de novo. Já falamos 1000 vezes com isso. E ele quis sair, o Suns igualou a oferta pelo contrato dele e ficou meio que sem querer ficar. Tava sem clima. É que acho que o Ayton, a situação do Suns não era ideal pra ele. Ele é um pivô muito mais clássico e ele tem momentos espetaculares e tem coisas de um jovem jogador imaturo. E a expectativa era muito alta. Então ele precisava jogar num time que não tivesse tanta pressa. Qualquer errinho dele no Suns era imperdoável. E ele né? foi pro time com menos pressa da NBA agora. Né? Exatamente. Agora é tranquilo. E o outra leste? coisa, né? Na melhor. Acho que. O ano que o Suns foi pra final, a melhor série do Ayton foi marcando o Jokic. O Nuggets desfalcado, claro, mas marcou bem o Jokic. Chegou nesse ano, ele foi completamente engolido pelo Obliterado. Jokic. né? Aí você chega e fala: bom, se nem pra isso tá ajudando, então abraço. Deixa pra lá. Bom, E falamos o leste? bastante do Oeste e Leste, que tem 2 super times agora ali que Eu acho que não dá pra deram a fugir polarizada. Vocês né? estão felizes, imagina, Ah, né? bastante. Muito feliz. Celtics e Bucks, eu acho Eu que. gosto da não- troca não do dá. Porzingis. Eu sei que vocês não gostam porque eu ouvi, mas eu gosto da troca do Porzingis. É aquela a troca do Porzingis que eu entendo, sei que pode dar certo, mas eu não faria. O Porzingis me passa zero confiança. Eu gosto do Porzingis, mas é que a gente já viu ele sendo usado em situações em que ele é muito bom e ele ser colocado parado no perímetro e aí ele é inútil. Então depende muito de qual é o uso. E aí a má notícia é que a gente teve alguns minutos de Porzingis na pré-temporada e ele foi usado da maneira inútil. Foi a versão inútil do Porzingis. Então vamos ver como é que isso vai se desenvolver ao longo da temporada, né? É um cara pra você que. A gente fala muito de encaixe, tipo. Ele tem características onde funciona bem, funciona mal, tem que ser bem usado. Senão, é um cara caro que fica parado no canto. É que o Porzingis parado no perímetro não é ruim. É que não faz sentido pagar esse preço por um cara alto que fica parado ali, né? Ele é um bom jogador de corta-luz, ele é um jogador mais atlético, ele consegue colocar a bola no chão, ele Defende gosta muito. bem. Às Então, vezes. defende às bem vezes numa, pega numa- lá, Depende da circunstância, né? sendo usado de um jeito específico, que é um jeito parecido que o Celtics usava o Robert Williams. Exato, Então acho que pode dar certo a parte defensiva. Mas a gente já viu o Porzingis bom, bem e indo mal defensivamente. A gente já viu ele bem e mal ofensivamente. No Wizards mesmo, ano passado, talvez tenha sido a melhor temporada dele na carreira, tinha uns jogos que ele fazia, sei lá, 16 pontos no primeiro quarto. Recebia lá de costas pra cesta, girava a cesta, sofria falta. Aí você ia ver, ele acabou o jogo com 20 pontos. Acho que a gente, Mas a como é gente que ele comentou sumiu do jogo? Às vezes ele some, é o Porzingis. A gente comentou um desses ao vivo no League Pass. A gente que tava no controle desse jogo. E o Porzingis arrebentou no primeiro tempo e depois ele não recebeu mais a bola. Ele não conseguia se colocar em situações de receber bons passes. Então é um jogador difícil de usar. Mas por outro lado você pensa, bom, se o Celtics tiver um cara que faz 15 pontos no primeiro quarto e no quarto período o Tatum tá lá, o Wizards não tinha o Tatum pra receber. Sim. Então se ele é, sei lá, a terceira, quarta opção ofensiva, também já é outra história. Mas ele tem umas oscilações que me deixam um pouco mais inseguro. Mas assim, o Celtics tem opção de sobra. A gente não estaria preocupado com o Porzingis se não fosse o Bucks. Né? Exato. Se o Sim, Bucks não tivesse isso que eu ia falar, construído os isso. dois estão no mesmo nível, as duas potências estão no mesmo nível, você vê alguém um pouco um na frente do outro. Eu acho que estão no mesmo nível. Os dois também passam acho. alguma insegurança, Eu também acho que mas ao mesmo tempo é uma insegurança que você pensa,
talvez eles percam a final por causa disso. Não é uma insegurança de outros times, igual a gente falou do Oeste, que é, se acontecer isso, talvez eles fiquem fora dos playoffs. Não. Os problemas que a gente fala, isso aqui pode dar uma dor de cabeça pro Celtics. Isso aqui o Bucks vai ter que resolver. A gente tá pensando no duelo entre um com o outro. Ou na Eles vão final. disputar o mando de campo. Na temporada, eles vão disputar quem que vai fazer o último jogo em casa da final. Exato. E lesão também vai ser muito importante para esses dois times durante a temporada regular para ver o quanto que um vai disputar com o outro mesmo, em teoria, essa primeira posição. Sixers e Heat muito atrás desses dois, e Cavs e Knicks, para mim não é nada impossível ficar à frente, por exemplo, de Heat e Sixers, principalmente o Cavs para mim na temporada regular. Assim, eu acho que o Cavs vem com uma continuidade, tem o Donovan Mitchell lá, tem um elenco jovem que cresce melhor ano após ano. O que vocês acham? O Sixers precisa parar de perder pra si mesmo. É a primeira coisa, há 10 anos já isso. Quando o Sixers resolver as questões deles, tipo, todo ano, mesmo quando eles são eliminados por um bom time que jogou bem, o Celtics... 7 jogos. O Celtics, acho que todo mundo concordava que era um time mais completo que o Sixers. Era favorito, né? Então o Celtics foi lá e ganhou. Ótimo. Mesmo assim, a sensação quando acabou a série é tipo, o Sixers, o que vocês fizeram? E de novo Vocês abriram 3-2, vocês tinham um jogo em casa, mas é o jogo que não sei quem faz tudo errado, é a vantagem que vocês jogam no lixo. No Sixers sempre passa essa sensação de que eles estão se sabotando, mesmo quando eles perdem para um time melhor. E agora tem essa briga aí que o Harden não quer jogar e que ele briga com o Daryl Morey. Depois de já ter acontecido com o Ben Simmons. Numa torcida que já é famosa por vaiar os próprios atletas, então já tem um clima tenso, assim, de largada. Eles deixaram o Jimmy Butler embora, que eu nunca entendi aquilo. Também por questões internas. O Jimmy Butler queria ficar, mas esse é o contrato que eles oferecem que deixa o Jimmy Butler insatisfeito. Enquanto isso, o Tobias Harris tá lá ganhando a mesma coisa que o Jimmy Butler era pra ganhar, mas tudo bem. O J.J. Redick era muito importante naquele time do Sixers, que foi ajudava muito bem, né? Dava muito mais Acho que espaçamento. o melhor entrosamento que o Embiid já teve foi com o J.J. Redick. Aqueles handoffs quando ele soltava a bola na mão do J.J. Redick. Abria muito espaço pros dois, um abria espaço pro outro. E perderam, não conseguiram um jogador do mesmo estilo pra repor. Os Sixers, dos outros times do leste, eu acho que é o que tem mais, pela presença do Embiid, né, que é o atual MVP. O time que mais poderia dar trabalho pra Celtics e Bucks. Mas eles não se ajudam. E a gente nem sabe como é que vai ser esse time. Que elenco vai ter nesse time, porque o Harden pode ser trocado a qualquer momento. E já Knicks e Cavs, eu acho que você acertou em cheio. Pra temporada regular, os dois têm tudo que você precisa. Continuidade, entrosamento, elenco profundo, eles sabem o que fazem. Nos últimos anos não tiveram lesões e são dois times que não têm jogadores com histórico de lesão. Sempre pode começar a ter, né? Mas por enquanto não tem. A questão é o que falta pra pegar os Celtics e Bucks. Quando encarar esses caras, quem vai dar esse passo a mais? Falta raw talent ali mesmo. Falta esse cara que fala, ó... Falta. Quando chegar um jogo 6 pegado contra o Milwaukee, quem vai botar a bola embaixo do braço e falar, não, esse período aqui eu vou fazer 20 pontos e acabou o jogo. E você treme, né? Você olha pro outro lado e você fala, tem o Grego, tem o... Puta, agora tem o Damian Lillard lá Exato. também. Ninguém tá falando do coisa. Middleton, esquecem que o Middleton ele já bateu na trave pros 50, 40, 90. O Middleton é um ótimo jogador. Espetacular. Que teve boa parte do ano passado lesionado, porque tem muita gente, é a dupla do Bucks. Pô, calma aí. Chris Middleton é um bom ótimo demais. All-Star, é um ótimo jogador pro time. E isso o Heat teve ano passado. Foi o Jimmy Butler. Quando precisou contra o Bucks, ele foi lá e ganhou o jogo por conta própria. Ele ganhou todo o playoff inteiro dele, né? Na Contra conta os dele. Celtics, nossa senhora. Absurdo. Aqueles 2 primeiros jogos em Boston foi o Jimmy Butler. Então o Heat tem isso, mas eles perderam 2 titulares, não conseguiram repor a altura. Vai voltar o Tyler Hero, que não jogou os playoffs, mas a gente tem que ver se a defesa paga muito preço dessa troca. E o Heat tem esse mistério, né, de ser um time ruim de temporada regular. Parece que eles dependem das análises do Spoelstra um nos time que se playoffs. adapta muito bem aos playoffs. Então eles têm mais O Jimmy Butler dificuldade. parece não ligar muito pra temporada regular. Tá nem aí. Isso, né? Parece não ligar muito pra nada, convenhamos, né? Não só pra temporada regular. Ele tá afim do cafezinho dele lá, da marca dele. E a gente passou pelo Oeste, mas esqueceu um time que tem que falar, que a gente falou que fez uma boa off-season. O Lakers. Vocês acham que o Lakers precisa, por exemplo, tentar uma troca, porque não vai estar numa briga com o Nuggets, eventualmente Suns, Warriors, entre outros? Ou o Lakers trouxe os role players que fazem muito bem para a dupla deles, principalmente por estilo de jogo. Trouxe bastante jogador 3&D e tem
LeBron James, que é inegavelmente um dos maiores infiltradores da história e de uma maneira bizarra, com quase 40 anos, ele ainda é um dos melhores infiltradores da liga. E o Anthony Davis, que joga muito bem lá embaixo também. Tá empolgado com o teu Lakers? Tô empolgado com o Lakers. Faz tempo que eu não acho que o Lakers tem uma boa off-season, assim. Ano passado deu certo, chegou na final de conferência, se arrumando aos trancos e barrancos durante a temporada. O que dá um otimismo, né? Temporada que fez tudo errado, chegou na final de conferência. Imagina agora que fez certo. Queria que o esporte fosse tão lógico assim. O Lakers consertando o time dele ano passado, parece que quando você tá puto que o videogame não pega, você joga ele no chão e ele começa a pegar. É exatamente isso que aconteceu. Fita, é o tapa técnico, né? Super nice, você soprou, não foi, tá bom, mas bati, foi. E foi, funcionou. Mas eu acho que o bom do Lakers pra essa temporada, fazendo com um pouco mais de planejamento, você olha pro time, faz sentido. Não quer dizer que vai ser o melhor time, que vai dar certo, mas faz sentido. O Lakers não precisa ter aquela afobação. E o Lakers fez bons contratos nessa off-season, que são contratos que dá pra trocar. Você não precisa abrir mão de alguma coisa. Por favor, pega esse contrato nojento aqui, um cara que não tá jogando nada, tá machucado. Então, dá pra esperar, jogar, dá pra ganhar jogos com esse time. E chegou no meio da temporada, identificou os problemas, dá pra buscar alguém. Então, acho que o Lakers tá naquela posição de um time mais normal. Você tem peças de troca e talvez ao longo da temporada você perceba realmente a gente precisa de um pivô maior. O Anthony Davis gosta, aquele papinho dele, a aposta no Jackson Hayes não foi tão boa, a gente quer um pivô mais veterano, pega aqui o D'Angelo Russell e mais não sei quem, tenta fazer um pacote por uma troca. É um trabalho muito mais difícil, né? Porque o Bucks e o Celtics eles só tem que se entrosar, eles têm que encontrar um jeito de funcionar. O Lakers tem que descobrir quais são os problemas, atacar os problemas, usar as moedas de troca. Mas ao mesmo tempo não é do zero. Não é descobrir os problemas num time que, igual no passado, que tava em 12º. Né? Dá pra imaginar. Dá pra imaginar esse time bem, chega lá em fevereiro, que é a trade deadline, a data limite pra trocas. O Lakers tá lá em 4º e fala, vamos tentar melhorar, porque a gente tá bem. Tem alguma chance de título aqui. A gente tá bem, mas pra pegar o Suns, pra pegar o Nuggets, falta uma pecinha. Vamos atrás dessa peça? Eu acho que esse é como eu visualizo o Lakers hoje. E como todos os jogadores da NBA estão especulados com trocas pro Lakers, você sempre tem uma coisa pra mexer, né? Não, o jogador foi draftado na NBA, tipo... ouvi dizer... Uma vez ele passou perto de Los Angeles. Ele comprou, olha, as férias dele foi na Califórnia. Você falou isso do pivô mais alto ali, eu vi um negócio com o Rudy Gobert já, que ele não ficaria tão feliz ali em Minnesota, que estaria... Eu gostaria de ver ele no Lakers, mas não tem pacote pra mandar pro Minnesota. Eu acho que acabava o Lakers. Afunda de vez. Eu gostaria também, porque eu nunca torci o Lakers. É o cavalo de Troia mandar pra lá, que você vai afundar o time. Não, acho que o Wolves só foi longe demais, não tem como voltar, eles vão ficar com o Gobert até o fim dos tempos. Não. E o Wolves? Tem salvação esse Wolves? Não tem salvação? Eu sou... Desde que a gente começou com Bola Presa, lá em 2007, eu sou um otimista do Wolves. Eu era fanático pelo Ricky Rubio, adorava o Kevin Love. A gente gostava do Kevin Martin, que jogou lá um tempo. Verdade. Kevin Garnett antes. Kevin Garnett antes. Kevin Martin era um dos queridinhos dos analytics, né? A pessoa que analisava número. Porque ele fazia muito ponto com pouco arremesso, gerava muito lance livre. Muita gente esquece que na troca do Barba foi ele que o Rockets mandou. Sim. E ele sempre foi um ótimo jogador e também desses de encaixe fácil, em teoria, né? É que o Harden deu tão certo no Rockets que pareceu que o Thunder fez só uma bobagem. E o Kevin Martin, lesões, tiraram ele da NBA de um dia pro outro. Assim. E acho que nenhum time ruim na história da NBA teve tanto jogador bom quanto o Wolves. É o Al Jefferson, é o Kevin Love, aí depois chegou o Wiggins. E é jogador bom atrás de jogador bom. Nada, não dava em nada. Olha o elenco hoje. Você olha o elenco hoje e fala... É excelente, cara. De novo. Os caras têm o Michael Conley, que se ele tivesse 45 anos eu ia querer ele no meu time. Michael Conley é ótimo. E o Towns, e o Anthony Edwards. O Anthony Edwards, que ano após ano progride, é um jogador com teto absurdo. E desculpa, o Rudy Gobert é bom. É bom. Muito bom. Ele pode não parecer, mas ele é bom. Ele tem questões, não dá pra usar contra qualquer tipo de adversário, mas ele é excelente no que ele faz. O Gobert eu acho que entra onde tá o Barba hoje, lógico, pra ele ser mais novo é diferente, mas o Gobert precisa de um time que consiga jogar o estilo Gobert. Isso. E ele não consegue se adequar a outros. E além disso, também ele tem os probleminhas dele fora de quadra, que ele gosta de dar uma reclamada. E o salário é muito frequência. alto, então a expectativa sobe junto. Não, e a troca foi
uma das maiores trocas já feitas. Se você paga caro, a expectativa é alta. Você paga caro assim no Gobert pra ele ser a última peça que falta pra levar o Wolves pro topo da NBA. E aí o que aconteceu? Não foi. O Wolves acabou na mesma posição do Na ano mesma passado. posição que tava antes. Parou na exatamente. primeira rodada dos playoffs igual no ano anterior, com ou sem Gobert pareceu que não fez. Então minha questão com o Wolves é, eles têm as peças pra ser um ótimo time. Igual já tiveram tantas outras vezes e nunca dá certo. Você cansou de ser otário e de Exato. acreditar, né? Então eu não vou ser aqui em público com uma câmera na minha cara pra falar pela 20ª vez, não, agora vai. Agora vai. Talvez Agora vai. Não vai ser comigo falando, Não, não. tudo tem limite. Eu prefiro voltar aqui daqui 6 meses Falar que eu não disse. fui pego de surpresa. Que bom, que grata surpresa. E o Karl Anthony Towns, ele se prejudicou talvez com o estilo do Gobert, eu não sei. Mas também a temporada passada dele não foi nada de outro mundo. É outro que sofre às vezes com lesão também. Nossa, ele passou muito tempo fora. E que é um jogador fantástico. Ele ofensivamente é um absurdo. Nosso querido Carlos Antônio Cidades. Os melhores apelidos que só funcionam por aqui. Então, ele é muito bom, mas eu acho que ele também ficou no passado por ficar tempo fora, até meio perdido ofensivamente. Que você pensa, é um jogador de garrafão, mas que arremessa bem. Então você pode fazer lá o pick and roll, o Gobert faz o bloqueio e ele fica no perímetro. Mas ele só vai ficar no perímetro? Um cara tão versátil vai ficar lá O cara parado? desse, é que nem o que tinha do Porzingis, né? O cara Exato. desse ficar aqui, vai ser um dos período melhores do cara. jogadores da liga ofensivamente que pode render em N pontos. Você vai colocar ele no perímetro. Legal é quando ele pega a bola na mão, infiltra, bate um monte de lance livre. É que ele não parar. sabe disso, né? Ele se auto-intitula o melhor jogador alto arremessador da história da NBA. Então ele quer ficar arremessando. Você tem que dar incentivos pra que ele infiltre, Eu né? só quero fazer um pôster assim de 2 metros e que tamanho real do Nowitzki mandar pra casa dele. Só isso. Ele é louco. O tamanho real tá Ele é bom. louco. o tamanho real tá Ele bom. não Ele é ouviu louco. falar. Ele não ouviu Não falar. ouviu falar, não ouviu. Ele é conhece, louco, inclusive gente. pra mim o Kevin Garnett arremessou de longe muito melhor que ele também, só que o Garnett tinha aquela coisa, né? É um que- passinho pra frente. Que antes de 2010 não podia chutar de 3, é Isso. contra as regras. Aí o Garnett chutava um passo da linha de 3, fazia bastante dali, mas de 3 nunca. Ele teria sido espetacular se eu tivesse treinado pra isso desde o começo, né? O Nasceu na época errada. pré-temporada. Vocês acham que pré-temporada diz muito sobre a temporada? Dá pra pincelar algo? Eu sei que vocês acompanham absolutamente tudo. O que vocês têm pra dizer? Acho que pré-temporada oferece respostas pra algumas perguntas e você tem que estar muito bem informado assim de que perguntas são essas. Então, por exemplo, o Bucks estreou agora na pré-temporada, não jogou o Chris Middleton, não jogou o Damian Lillard, não jogou no Antetokounmpo. Então, a nossa reação como torcedor é tipo, você olha assim, não estão jogando? O que eu posso extrair disso, Exatamente né? isso. Já, desliga Legal, a TV, muito bom. vai ver outra coisa. Tipo, quanto entretenimento tem no mundo. Agora, pro Bucks tem coisas importantes ali. O banco de reserva deles tem várias questões. Eles perderam, por exemplo, além do Drew Holiday, o Javon Carter. Eles praticamente não têm armador reserva. Estão fazendo experimentos com isso. Outros jogadores perderam posição. Tem jogadores novos que eles estão apostando. Então, um dos jogadores que mais jogou nesse primeiro jogo deles na pré-temporada foi o Marjon Beauchamp, que quase não jogou a temporada passada. Você não sabe quem ele é? Tem toda razão em não saber, porque Tá certo. ele quase não joga, mas foi uma escolha de draft, ele é muito jovem, o Bucks tem otimismo com ele, botou pra jogar, fez 18 pontos, jogou bem. Pode ser um indício de que ele vai ter um espaço nessa rotação do Bucks. É isso que vai decidir o título? Não. Você se importa tanto com o Bucks na temporada regular? Talvez não. Então são essas pequenas perguntas que a pré-temporada vai respondendo. O técnico, que tá a vida dele, aquilo... Aquilo é importantíssimo, né? Tem times que estão com 17 jogadores, precisam cortar 2 pra ver quem vai ser os 15 que vai ser o elenco pra temporada regular. Bota os caras pra jogar. Então essas respostas a pré-temporada dá. A gente tá discutindo aqui quem vai ser campeão. Uhum. Talvez perguntas desse nível não sejam respondidas na pré-temporada, coisas tão grandes assim. Mas tem cada time decidindo sua pequena coisa. O Lakers tá lá decidindo quem vai ser titular na posição 3. É o Taurean Prince, que o Danilo ama, é o Hachimura, é o Vanderbilt. É o Taurean Prince. Eu jogaria com a Timura, mas eu gosto muito do Taurean Prince ele é bom também. mesmo, Eu é gosto verdade. muito dele. O Taurean Prince teve sua chance, jogou aí 10 minutos, fez 5 faltas. Né? O primeiro da temporada não foi essa resposta. Mas a gente não tá vendo os treinos também. Então você é um odiador do Taurean Prince, é isso? Eu gosto dele.
Mas é isso, quando a temporada regular começar, a expectativa de todos os times é vencer. Na pré-temporada não é essa a expectativa. Eles não estão preocupados com isso. Cada time tem a sua. E aí, pra poder extrair qualquer coisa, pincelar um conhecimento, você tem que saber qual é a expectativa de cada time. Então, ver o Warriors jogar, por exemplo, me pareceu que eles estavam testando o livro inteiro de jogadas. Eles não repetiram uma única jogada. Eles foram passando por todas as jogadas do playbook pra ver onde o Chris Paul fica, por onde o Curry corre. Eles só passaram ali a movimentação. Funcionou. Pareceu espetacular. Eu tô pronto pra dizer que o Warriors vai ser campeão. Só de ver 7 jogadas acontecerem, é isso que eles estão testando. E é um teste que dura pouco também. Então, o Chris Paul jogou o quê? 10 minutos? Foi isso. Então, você tem que saber quais minutos assistir do jogo também. Porque às vezes o último quarto é só o banco do banco esperando o jogo acabar. A gente tá falando dos Celtics, né? Eles testaram onde o Porzingis fica na quadra. E aí teve jogadas em que o Porzingis fez corta-luz dos dois lados. Então a gente viu que o Celtics vai tentar algo nesse sentido. Momentos que o Porzingis ficou parado na zona morta, aí é mais complicado. Sim. Então eles estão experimentando isso. Você tem que saber o que procurar. Só que não é nem sério. O Jaylen Brown tava com os shorts ao contrário. Pré-temporada. Esse é horrível. Isso que jogou bastante ainda. Os Jays jogaram ali 15, 20 minutos. Não virou o time do Maine ainda. O Celtics colocou os titulares de jogar mais de 20 minutos. Eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei assim, por favor. Eu fiquei, por favor, não vazou. Porzingis, como tá o tornozelo aí? Porzingis não corra, só caminha, tipo isso. Só trota. Um amigo meu que torce pro Warriors, ele acha que o Chris Paul vai ser sexto homem. Eu não acredito, eu acho que o Chris Paul vai ser titular. O que vocês acham? Eu acho que ele já deu a entender. Começa, né? É isso, ele já deu declaração, tipo, não, mas quem falou isso de vir do banco? A análise que eu achei que foi muito longe, mas que eu achei que é o que deveria acontecer. Que é o Warriors pensando assim: a gente quer comprar essa briga? A gente não quer comprar essa briga. Não, é muita dor de cabeça pra nada. E se a gente começar e o Chris Paul depois perceber que é o melhor? Esse é o cenário dos sonhos, assim. O que você espera é o Chris Paul chegar numa coletiva de imprensa e falar: eu estou disposto a vir do banco. Pelo menos do time. Aí pronto. Ele falou isso e aí você coloca em prática. Esse é o cenário ideal. É que o Draymond Green ia pegar ele no vestiário e falar: você vai vir do banco, tá entendendo? Vai vir do banco. Na cara na pré-temporada. Eu pagaria o pay-per-view pra assistir essa conversa. Também. Porque eu acho que o Chris Paul não ia levar pra casa. Não, acho que o Chris Paul já trocou soco com o Rondo em quadra. É verdade, os dois têm gênios muito difíceis, né? E o Draymond Green já falou que odeia o Chris Paul, assim. Mas assim, essa é uma resposta que a gente já vê, por exemplo, na pré-temporada. Porque o Steve Kerr, técnico do Warriors, disse que ele vai experimentar mais esse ano o Klay Thompson marcando jogadores da posição 4, jogadores altos. Que não deu certo nos playoffs agora. Mas muito pouco tempo que isso fracassou. Mas ele disse que vai tentar. O que isso já tá gritando? Que ele vai estar jogando junto com o Wiggins e com um pivô. É o Draymond Green que vai pro banco? Não. É o Looney. Que pra mim foi o segundo melhor jogador do Warriors nos playoffs. Foi espetacular. Foi muito pra importante. Mim, assim, o Looney jogou demais mesmo. Mas é que existe uma coisa que não é necessariamente números, né? Que é o nome. E aí quando você olha no top 5 ali, quem que você vai deixar no banco? É meio que natural. Pô, o Kevon Looney é lindo, maravilhoso, faz um trabalho aqui, mas puta, é o Kevon Looney, tá bom, então ele vai pro banco. Você vai deixar o Kevin Looney tirar um Hall da Fama? Exatamente. É muito complicado. E o problema é que lá no Warriors só sobra Hall da Fama se tirar ele, né? Então vai fazer o quê? Capaz que tem 6 Hall da Fama no time. E aí você espera pra, sei lá, vai que durante os jogos... Porque o quinteto titular do Warriors com o Kevin Looney foi um dos melhores da temporada passada. Acho que foi o melhor nos números que contam só os minutos deles em quadra, dos 5. Deixa o Chris Paul perceber isso. Deixa o Chris Paul perceber que eles estão perdendo o jogo. E que quando ele for com as reservas, ele vai ter mais liberdade, vai participar mais, e cruza os dedos e torce pra ele e fala: deixa, beleza, eu venho do banco. Ele é tão difícil quanto é inteligente. Exato. Então tem que ter paciência e torcer. Mas ele ganhar o último aí, né? Pelo amor de Deus, ele precisa ganhar um campeonato. É muito feio o cara não ter um campeonato. Ia ser triste. E se ele ganhar só a Copa NBA? Nossa senhora. Conta. Eu ficaria feliz se eu não tivesse vencido nada. Um de vocês dois é contra a Copa NBA. Eu sou contra totalmente. Eu adoro a Copa NBA. Eu não gosto também. Também acho uma bobagem. Acho que dificilmente dá pra gostar nesse momento. Eles vão tentar convencer a gente do contrário. Estou disposto a ser convencido, mas por enquanto... Eu tô empolgado, mas entendo quem não está.
E agora é a hora da verdade. Eu tô feliz que vai existir, que vai ter o teste. Agora vamos ver. Mas tô aberto. Se for ruim, eu baixo a cabeça e falo, vocês têm razão. Publix, ele tá Mas quero empolgado com a Copa NBA, assim como ele tava empolgado com o Minnesota Timberwolves nos últimos 15 anos. Exato. Então pensa Mas sobre isso. eu vou ser menos, Reflete na sua casa essa empolgação. vou ser menos teimoso. Vou precisar de menos do que 15 edições da Copa NBA pra falar, deu ruim. Pode ter certeza que se chegar a 15 edições, não vai chegar a 15 edições que dado ruim, porque os caras mudam as coisas rápido. Não, é verdade. Bom, caminhando pro fim aqui do programa, acho que cobrimos meio rapidamente todos os pontos. Uma coisa pra completar? Quer completar com alguma coisa? Não. Só que foi um prazer enorme. Obrigado aí por dar esse moral pra gente, por terem vindo mesmo. Vocês são de fato os caras que mais mandam. Valeu pelo convite. E a gente aprendeu nesses anos a saber que a gente não é quem mais manja, mas aceitar os elogios também. Porque Faz muitos anos que a gente tá nessa, né? Um carinho não faz mal a ninguém. Muito obrigado, foi muito divertido. Foi um papo bem legal. Valeu. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Falou.